Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e no vídeo de hoje venho agradecer a marca de 15 mil inscritos. O meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte da família Ariela Maia. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado a todos os meus parceiros aqui do YouTube, a todos os espectadores, você que conheceu o nosso canal, se inscreveu, está acompanhando, muito obrigado a todos por estarem aqui, por fazerem parte da família Ariela Maia. E hoje eu vou encerrar a série da playlist A Nossa História, contando para vocês como foi a minha última gravidez, a gravidez e o nascimento do nosso pequeno príncipe, o Kevin. Para quem acompanhou o vídeo dos 14 mil, vou continuar exatamente de onde eu parei, que foi logo após o meu aborto, em dezembro. Eu engravidei no mês de janeiro, para minha surpresa, e não imaginava, não esperava. Simplesmente eu fui no posto de saúde para marcar um exame de prevenção, a prevenção do câncer de colo do útero. Marquei. Tudo pelo SUS demora muito, né? Como se diz, o SUS é tipo o seu último suspiro, né? Tudo demora muito. Então, eu fui marcar em janeiro, porém ficou marcado para fazer apenas no mês de abril. Até aí, tudo bem. Eu fui em abril fazer a prevenção, e aí a enfermeira que me atendeu, né, para pegar os dados, ela pediu a data da última menstruação. E aí eu falei para ela, é 15 de janeiro. E aí ela contou. Nossa, de janeiro até abril, muito tempo. Ela falou, perguntou, você tá grávida? Eu falei, não tô não. Pelo menos não que eu saiba. Aí ela falou, olha, eu vou pedir um beta, porque tem muito tempo de atraso. Eu falei, tudo bem, mas é normal, né? Meu ciclo não anda muito pontual, né? E aí, tudo bem, eu fiz o exame de prevenção e peguei o pedido que ela passou, né, do beta-HCG. Para quem não sabe, é o exame de sangue que detecta a gravidez, né? Feito em laboratório, né? Beta-HCG. Aí fui na Secretaria de Saúde para pegar o encaminhamento para fazer o exame e fui encaminhada para um laboratório particular. Fui lá para poder marcar tudo, mas aí tinha data disponível apenas 3 meses para frente, né, para fazer pelo SUS. E aí eu falei, nossa, se eu tiver grávida daqui 3 meses, eu já vou saber sem nem precisar fazer o exame, né, que aí já estaria já com quase 6 meses, né. E aí eu perguntei quanto ficava para fazer particular, né. Era R$18 na época, e eu falei, então... E ainda fazia na hora, né? Então eu paguei, fiz o exame, deu positivo, para minha surpresa, porque eu realmente não imaginava. Eu estava grávida já de 3 meses e não havia sentido nada. Normalmente os 3 primeiros meses da gravidez são os 3 mais difíceis, né? Porque é o momento em que o nosso organismo está se acostumando ali com aquela nova situação, né, da gravidez. E porém eu passei sem sentir nada, então foi realmente uma surpresa para mim, né, saber que estava grávida. E comecei a fazer o pré-natal. Nessa época eu não estava mais trabalhando em fábrica, né, de calçado. Eu estava trabalhando apenas para mim, fabricando e vendendo as minhas sandálias, estava fazendo feira. E o Silvano também estava comigo, ele estava afastado da empresa, então a gente estava apenas fabricando e vendendo as nossas sandálias nessa época, né?
E comecei o pré-natal, estava tudo bem, tudo tranquilo. Todos os exames que foram passados para mim fazer, eu tive que pagar para fazer, fiz tudo particular, com exceção da ultrassonografia, que ao contrário do Alex e do Aleph, eu fiz todos os exames pelo SUS e só paguei a ultrassonografia. Já do Kevin, eu fiz a ultrassom pelo SUS e os outros todos eu tive que pagar, justamente por essa questão de o laboratório sempre jogar uma data muito para frente, né? E às vezes você precisa de um exame ali para aquela semana e o laboratório quer marcar para daqui 2, 3 meses, né? Então eu tive que pagar todos os exames particular. Mas deu tudo certo, tudo tranquilo. Na minha primeira ultrassom, quando eu marquei, foi bem rápido, foi uma semana eu consegui marcar. E aí, no dia marcado para fazer, até então, todos nós estávamos acreditando, estávamos confiantes que era uma menina, né? Porque era o que todo mundo queria, né? Tanto o Silvano quanto o Alex, o Aleph. Eu também, porém, lá no fundo eu sentia que, por mais que eu queria que fosse uma menina, eu sentia que não era, né? É, é uma coisa assim difícil, né, de explicar, mas parece que nós, mães, sentimos, né? Parece que de alguma forma o bebê fala, né, pra gente, né? E no dia marcado para ultrassom eu sonhei, né? E acordei desse sonho, né? Sonhei fazendo a ultrassom e o médico falando que era um menino. E aí eu acordei. Falei pro Silvano, falei pro Alex, pro Aleph do sonho. E a gente foi fazer o exame. Eles ficaram me esperando no carro enquanto eu fazia o exame. Cheguei no carro, falei para eles. Eu falei, aconteceu exatamente o que eu sonhei. E foi exato mesmo. Tipo, foi como se o sonho tivesse adiantado o que ia acontecer. Porque do mesmo jeitinho que eu sonhei, o mesmo médico, a mesma voz me dizendo, é um menino. E aí eu cheguei no carro, falei, todo mundo ficou assim, meio que decepcionado, né? Porque eles estavam realmente confiantes que seria uma menina. E na hora, com certeza, né? Sempre tem aquela pontinha de decepção. E aí, mas aí tranquilo, né? Eu falei, vamos agora só pensar num nome para menino, né? Porque a gente não fazia ideia. Ficamos algum tempo pensando, né? Num nome, que a gente queria um nome que combinasse com Alex e Aleph. Não conseguimos encontrar. Nessa época a gente não assistia televisão, mas a gente assistia muito DVD, né? Filmes em DVD e desenhos em DVD. O Silvano comprava bastante, né? Desenhos que as crianças gostavam, né? E às vezes vinha DVD de 4, 5, 6 horas, né? Daquele determinado desenho. E nessa época as crianças assistiam muito Ben 10, né? Para quem não conhece, é um desenho acho que, se não me engano, da Cartoon Network. E as crianças gostavam muito, né? Desse desenho. E um dos personagens do desenho se chama Kevin. E aí, de tanta gente ver ali as crianças assistindo e sempre falando desse nome, Kevin, eu estava preparando o jantar. Quando eu sugeri, né? Eu cheguei em todos e falei assim, o que vocês acham de colocar o nome do neném de Kevin? Na hora todo mundo concordou, né? A gente já não estava mais nem... não tinha mais nem cabeça para pensar, para imaginar um nome que combinasse com Alex e Aleph. Então, quando eu sugeri Kevin, todo mundo concordou, mesmo não combinando, todo mundo concordou com o nome. E foi assim que a gente escolheu o nome Kevin. O tempo passou, a gravidez ocorreu tudo bem, foi muito tranquila a gravidez do Kevin. Eu estava fazendo feira, a gente fazia feira todo dia nessa época. Financeiramente a gente não estava bem, né? A gente já havia passado por
condições financeiras bem melhores. Nessa época não estávamos muito bem financeiramente, porque a gente estávamos passando por uma transição, né, de receber o nosso salário uma vez por mês, e a gente estávamos ali acostumando com aquela situação de trabalhar todos os dias e ganhar o nosso dinheirinho todos os dias. Apesar do Silvano estar recebendo o salário dele, né, ele estava afastado da empresa, mas ele estava recebendo o salário, a gente estava pagando, conseguindo pagar as nossas contas, né? Mas foi uma situação de transição, né? Então, financeiramente a gente não estava muito bem, mas foi uma das melhores fases que a gente passou, assim, durante todos os momentos, né, da nossa vida. Foi uma das melhores fases que nós passamos, né? Foi a fase da gravidez do Kevin. Quando foi por volta ali do mês de agosto, se não me engano, foi em agosto, a gente decidiu, né? Do nada, nós decidimos, né? Conversar, né, com os irmãos do Silvano a respeito da herança, porque o pai do Silvano faleceu em 2010, né? E até então a casa onde ele vivia, né? Casa que o Silvano ajudou a construir, que o Silvano sustentou durante a vida toda, que eu já falei para vocês no vídeo onde eu conto a história do Silvano. A casa a qual o pai dele dizia que era dele, né? Que ele não precisava se preocupar em comprar casa, em comprar lote, porque a casa era dele, né? Essa casa até então, estávamos já em 2013 e não havia sido definido nada, né, a respeito dessa casa. O irmão do Silvano estava morando na casa, o Silvano pagando aluguel, as irmãs dele, elas têm casa, né, e estava ali aquela situação, né, e a gente financeiramente não estava muito bem, então nós decidimos conversar com eles, né, para definir essa questão, porque a gente queria construir a nossa casa e o Silvano tinha direito, né? Ele tinha a parte dele na casa do pai. Então, nós precisávamos, a dificuldade maior era a questão da mão de obra, né? Então, a gente conversou com eles, né? Para ver se algum deles queria comprar a parte do Silvano na casa, para que a gente pudesse construir, porque comprar material para a gente seria fácil, a gente poderia comprar o material a prazo, pagar as prestações, mas a gente precisava do dinheiro para pagar a mão de obra, né? Então, conversamos com os irmãos do Silvano, e aí as irmãs dele abriram mão da parte delas, porque, né, como elas mesmas disseram, né, que elas não precisavam, porque elas tinham lugar para morar, então ficou entre o Silvano e o irmão dele, né, que estava morando na casa. Então, ficou definido que o irmão dele pagaria a parte do Silvano, da forma que ele conseguisse, da maneira que fosse melhor para ele, né, e aí a gente começou a construir. Em setembro, começamos a construir aqui a parte da casa onde a gente mora. O irmão do Silvano pagou um pedreiro, o Silvano foi serventear e ele comprou o material da maneira que ele conseguiu, né? Porque ele não tinha dinheiro para passar para o Silvano. Mas começamos a construir, bem básico mesmo, o que o dinheiro deu para fazer, né? Para a gente poder sair do aluguel. Ficou pronto, porém a gente quis esperar o Kevin nascer para poder a gente mudar para cá, né? Então, a casa ficou pronta, esperando a gente mudar durante uns 20 dias, né? Porque o Kevin nasceu no dia 15 de outubro, né? E a casa já tinha vários dias que estava pronta. Então, assim, pronta pra gente mudar, né? Até que chegou o dia do Kevin nascer. Eu passei mal, era de madrugada, né? Como sempre, toda gravidez minha parece que
O bebê esperou de madrugada para poder nascer, né? Então eu passei mal de manhã. De manhã sim, era mais... Tava amanhecendo, mais 5 horas da manhã. Aí eu parei e contei, né, o intervalo entre as contrações, né? Para ter ali noção do tempo que a gente teria. Por quê? A gente não quis chamar ninguém para levar a gente para o hospital, né? A gente queria ser mais independente possível, né? Então eu contei o intervalo entre uma contração e outra, esperei dar uma contração e a gente pegou tudo, colocou no carro, colocamos as crianças no carro e a gente foi para o hospital. Eu fui dirigindo, o Silvano não dirige, ele não gosta, ele não tem habilitação, o Silvano só dirige moto. E carro, para não dizer que ele nunca dirigiu o nosso carro, ele dirigiu quando a gente comprou, umas 2 vezes, e ele nunca pegou gosto, né? Eu dirijo desde criança, meu pai é motorista, então ele me ensinou desde criança. E já o Silvano, ele nunca gostou, né? Ele nunca pegou gosto por dirigir carro, né? Ele sempre foi apaixonado por moto. Então, o Silvano, que pagou a minha habilitação para me tirar, porque ele não quis tirar. Então, eu fui dirigindo, passamos no banco, no caixa eletrônico, sacamos dinheiro, porque a gente ia precisar, e fomos para a porta do hospital, porque o intervalo entre as contrações estava de 18 minutos. Então deu tempo da gente fazer tudo isso. Fomos para a porta do hospital, parei o carro lá na porta e a gente ficou dentro do carro esperando, porque se eu entrasse, ia demorar muito até ter dilatação suficiente para eu ser encaminhada para a sala de parto. Então eu decidi esperar dentro do carro, porque dessa forma eu não ficaria sozinha, né? O Silvano estava ali comigo, as crianças também. Então eu esperei dentro do carro o máximo possível, né? Até dar a hora de entrar, né? No hospital. E aí eu entrei, foi pouquíssimo tempo. Quando eu entrei já tinha bastante dilatação, então já fui encaminhada já para a sala de parto, não foi nem 1 hora, né? Depois que eu entrei no hospital. Fui para a sala de parto, parto normal, correu tudo bem, tudo tranquilo. Kevin nasceu muito bem. Ele era pequenininho, ele nasceu pequenininho, ele tinha 47 centímetros e pesava 2,9 kg. Pequenininho, porque o Aleph nasceu com 3,4 kg e 49 centímetros. E o Alexander nasceu com 3,4 kg mais 52 centímetros, né? E o Kevin foi bem pequenininho mesmo. Mas nasceu bem, nasceu saudável, tudo tranquilo. Voltei pro quarto. O Kevin foi pro quarto também comigo. O Silvano ficou lá fora, mas as crianças no carro, eles dormiram no carro. O Silvano colocou o Alex e o Aleph no porta-malas do carro. Meu carro é um Escort, então é só abaixar o banco, o porta-malas fica grande, cabe, fica quase que uma cama, né? E aí o Silvano dormiu no banco da frente e as crianças no banco de trás, com o porta-malas, né? E eles dormiram dentro do carro. Só que durante a noite o Kevin chorou muito, porque eu não produzi leite nesse primeiro instante, né? E então o Kevin chorou muito, né? E eu até fiquei preocupada, porque eu fiquei com medo de não dar leite, né? Quando eu amamentava o Aleph, eu produzi muito leite. Tanto que eu tirava e dava pro Alex, né? E era muito leite mesmo. E já do Kevin eu não produzi leite. Aí eu até fiquei preocupada. E ele chorou bastante.
Porém, estava tudo bem, tudo tranquilo. No outro dia, 24 horas após o nascimento dele, eu recebi alta e peguei o carro e vim dirigindo também. Voltamos para casa, colocamos o Kevin na cadeirinha, que a gente já tinha até levado, né, a cadeirinha no carro. Colocamos ele na cadeirinha e voltamos para casa. Tudo muito bem, muito tranquilo, nem parece que eu tinha acabado de sair de um parto, mas foi tudo muito bem. E aí chegamos em casa, tudo bem, tudo tranquilo, e eu comecei a produzir leite. Até tentei até não manter tanto essa preocupação, porque, né, o nosso psicológico também mexe muito, né, com o nosso organismo. Então tentei não me preocupar tanto com essa questão, justamente para não ter nenhum tipo de interferência, né? E deu certo, né? Eu cheguei em casa e consegui amamentar ele mamou bem e amamentei o Kevin durante 6 meses, né? E, assim, exclusivamente com leite materno. E o Kevin se desenvolveu muito rápido. Com 21 dias, eu levei ele no posto de saúde para tomar vacina, fazer acompanhamento, né? Ele com 21 dias, eu colocava ele no colo, assim. Eu sentada, punha ele em pé, segurava assim nos bracinhos dele e ele com os pezinhos assim na minha perna, eu segurava nos bracinhos dele e ele ficava em pezinho, todo durinho. E tinha umas senhoras no posto e elas até ficaram admiradas, né? Elas achavam que ele tinha ali uns 2, 3 meses, né? Do tanto que ele era, assim, firme, esperto, né? Aí quando eu falei que ele tinha 21 dias, elas, nossa, menina, não pode fazer isso não. Vai machucar a coluna dele. E eu falei, não tem problema não. E realmente, as crianças, o ser humano está em constante evolução, né? E o Kevin se desenvolveu muito rápido, ele evoluiu muito rápido e fala bastante. O Alex demorou muito para falar, porém ele andou rápido. O Aleph também andou rápido, demorou um pouquinho para falar, mas o Kevin falou rápido, demorou para andar, porque depois que o Kevin nasceu, a gente mudou aqui para nossa casa e aí não tinha espaço e não tinha como eu colocar ele no andador, né? Então ele demorou um pouquinho para andar. Mas fora isso, em tudo ele evoluiu muito bem, né? Se desenvolveu muito bem e hoje está aí, né? Nosso pequeno príncipe, sempre me acompanhando em tudo. Todos os vídeos ele dá um jeitinho de aparecer, mesmo quando ele não aparece, vocês podem ter certeza que ele tá do lado. Ele tá aqui agora. Aqui. Então, assim, o Kevin é muito esperto, muito prestativo, aprendeu a amar plantas, me vendo formar esse jardim e ele sempre acompanhando, sempre aí perto com a gente. E essa é a história dele, do nascimento dele e com certeza, né? A gente só tem de agradecer muito a Deus por ter nos dado esse presente, né? A Mariane foi uma perda, mas o Kevin foi um presente que com certeza superou todas as nossas expectativas e a gente não troca, né? Não troca por nada, né? Nosso pequeno príncipe. Então é isso, pessoal, que eu queria contar para vocês. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Ariela Maia. Junte-se a esses 15 mil inscritos. Vem com a gente para somar. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.